Olá, querida turma, sejam todos bem-vindos à disciplina Fundamentos de Educação Infantil. Eu sou a professora Dayana Iris e estarei com vocês nesta disciplina. Sejam também bem-vindos à nossa primeira aula. E antes de iniciar a nossa primeira aula, eu gostaria de apresentar a agenda da nossa disciplina, ou seja, quais são os conteúdos que nós iremos visitar, que nós iremos abordar e estudar ao longo da disciplina. Até para que vocês saibam, de que forma os conteúdos estão conectados e interligados com a disciplina. Então, ao longo da disciplina, nós veremos sobre o conceito de infância, sobre o período que compreende a primeira infância, iremos conhecer quem é o protagonista da primeira infância, quem é o protagonista da educação infantil. Também veremos sobre os documentos regulatórios que norteiam e orientam o cotidiano das instituições de educação infantil e também que orientam as práticas pedagógicas na educação infantil. Também veremos sobre como acontecem as práticas pedagógicas na educação infantil, como elas devem ser pensadas, como elas devem ser planejadas e veremos especificamente as práticas pedagógicas com foco em 2 eixos, leitura e escrita, já trazendo aí o contexto da alfabetização e do letramento. Então, a ementa da nossa primeira aula, conceito de infância e o protagonismo na primeira infância. Então, eu já trago uma imagem para a gente iniciar a conversa, Para iniciar a nossa aula, eu já trago aí uma imagem, uma cena para a gente observar e refletir sobre. Então, vejam aí que nós temos algumas crianças reunidas e elas estão produzindo, elas estão fazendo um desenho, tá? E eu já adianto para vocês que o desenho, a produção, o que elas estão fazendo, partiu de um contexto. No caso, partiu de uma prática de leitura que é a contação de história. As crianças ouviram uma história sobre um marinheiro, sobre a vida de um marinheiro, e elas estão aí desenhando, no caso, um navio, certo? E observem que elas estão aí conversando, estão dialogando entre si, trocando ideias, socializando pensamentos, discutindo sobre o que desenhar, o que colocar no navio. Então, gente, quero deixar claro para vocês, o ponto que eu quero trazer aqui é que essa foto foi feita na área externa de uma escola. Na área externa dessa escola tem uma lousa, um quadro bem grande, também giz à disposição das crianças. Ou seja, as crianças podem chegar a qualquer momento e escrever, desenhar, fazer alguma produção ali. Então, qual é o ponto que eu quero dar ênfase, Então, assim, quando a escola, proporciona uma ação assim, dando autonomia para que as crianças produzam, para que as crianças criem, No caso aí, a escola, quando ela dispôs esses recursos na área externa da escola, ela ao mesmo tempo está dando autonomia para as crianças produzirem, criarem, reproduzirem os seus desejos, os seus pensamentos, as suas ideias. E isso, gente, é respeitar o direito de aprender da criança, Quando a gente for conceituar a criança, quem é a criança? Quando a gente for conceituar a criança, a gente vai encontrar que a criança é um sujeito histórico e de direitos, e que através das interações, das relações, das vivências, ela constrói sua própria identidade, certo? Então, assim, esse conceito está lá bem claro nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009. Então, uma ação assim da escola é respeitar o direito de aprender da criança, Entendendo que ela é um sujeito histórico e de direitos. E só para reforçar, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem
ela traz isso para a gente muito forte, muito claro, né? E muito evidente, quando ela traz os direitos de aprendizagem, né? Ela sinaliza ali para a gente que a gente precisa respeitar, que a gente precisa contemplar os direitos de aprendizagem das crianças em todas as práticas pedagógicas da escola, em todos os momentos. Ou seja, seja a nível de rede municipal de ensino, o documento curricular da rede municipal de ensino, os instrumentos de gestão da escola, né? O projeto político-pedagógico, o regimento escolar, a proposta pedagógica da escola, precisa respeitar, né, e contemplar os direitos de aprendizagem da criança, ou seja, precisa garantir, assegurar esses direitos para elas, tá bom? Então, seguindo aqui, eu trago também para vocês algumas definições gerais, que para entender a nossa disciplina, que é Fundamentos de Educação Infantil, para entender a disciplina eu preciso entender essencialmente o que é a primeira infância, né? A definição de primeira infância, a definição de criança e a definição de educação infantil. Então, de acordo com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a primeira infância, né, é um período que compreende do nascimento até completar 6 anos. E eu ainda acrescento que a primeira infância, ela é uma fase da vida humana muito delicada e muito importante, porque o que a criança aprende, o que a criança desenvolve, o que ela vivencia na primeira infância pode perdurar por toda a vida, né? Pode deixar marcas até a vida adulta e pode perdurar por toda a vida. Então a gente precisa pensar muito bem tudo o que envolve o trabalho com a primeira infância. Precisa ser muito bem pensado, muito bem estudado e muito bem planejado, porque nós temos aí como protagonista da primeira infância e da educação infantil a criança, e ela precisa ser o centro. Ela precisa ser o foco, né? A criança e a sua identidade precisa ser o centro do meu planejamento, ela precisa ser o centro das ações. Então, criança, vamos conceituar agora criança, né? Criança é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. É uma definição que consta lá em um dos nossos documentos regulatórios, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009. Então, já fazendo aí uma relação com essa definição de criança, que ela é um sujeito histórico e de direitos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2009, ela já traz aí um grande avanço, né? Ela já aponta aí para a direção de que a criança e a sua identidade precisa ser o centro, precisa ser o foco. É tanto que lá nas diretrizes eu consigo encontrar os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras, né? Ou seja, que as crianças, elas aprendem brincando e que dentro da brincadeira existem as interações com os seus pares, as interações com o adulto, né? No caso aí pode ser o professor. Então, que ela aprende por meio das interações, e que ao brincar, o brincar em si já proporciona essas interações, essas relações. E se a gente for analisar, o brincar é a própria maneira da criança existir, né? A criança, o brincar, ele é essencial, é uma atividade, uma ação essencial para o desenvolvimento pleno e integral da criança na educação infantil, tá bom? E ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, além dos eixos estruturantes, ela também traz os princípios éticos, políticos e estéticos, que
as práticas pedagógicas da educação infantil, né, as ações, o cotidiano das instituições de educação infantil precisam considerar esses princípios, precisam contemplar esses princípios, né, respeitar e contemplar os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, quando eu olho para esses dois pontos, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil traz, né, que são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, né, que são as interações e as brincadeiras, e os princípios éticos, políticos e estéticos, isso só reforça a ideia de que as diretrizes curriculares nacionais, elas já apontam para a importância do protagonismo da criança, né? Ou seja, valorizar e incentivar o seu protagonismo, a sua construção, tendo em vista, né, que ela é um ser que, através das interações, através do brincar, através das relações e das práticas cotidianas que vivencia, ela produz, ela constrói identidade, certo? Então, assim, só fazendo aí uma retrospectiva nos documentos regulatórios, nós temos o referencial curricular nacional para a educação infantil, que é lá de 1998, por mais que tenha sido considerado um avanço para a época, né? Mas o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele só apontava, ele só orientava para os conteúdos e para os objetivos de aprendizagem. Ele não tinha como foco, né, principal a criança e a sua identidade. Já as diretrizes curriculares nacionais já trazem essa proposta, né? Já apontam para essa direção de ter a criança como foco, como centro do meu planejamento, das práticas pedagógicas e também do cotidiano das instituições de educação infantil, certo? E a gente vai ver mais adiante que a Base Nacional Comum Curricular, ela utiliza, né, as diretrizes como embasamento. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que foi criado, lá a parte que fala da educação infantil, ela teve como embasamento teórico, como fundamentação, as diretrizes curriculares de 2009. Tanto que a Base Nacional Comum Curricular, ela vem sinalizar para a gente muito claro e muito forte a importância da gente garantir os direitos de aprendizagem da criança, né, que é o direito de conviver, que é o direito de explorar, de brincar, de participar, de se expressar. A ação do conhecimento se dá através dos campos de experiências. Isso nós veremos mais adiante nas nossas próximas aulas, tá bom? Nós iremos estudar melhor sobre os documentos regulatórios nas nossas próximas aulas. Então, passando aí para a próxima definição, né, a definição de educação infantil. O que é educação infantil, na verdade? Primeira etapa da educação básica oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Então, é uma definição que também, nessa definição de educação infantil, também consta lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009. E aí, gente, quando eu olho para esta definição de educação infantil, ao mesmo tempo eu fico feliz e comemoro com os avanços, com as conquistas que nós tivemos na educação infantil. E a gente consegue observar e acompanhar esses avanços através dos documentos, né? Os documentos, eles trazem isso muito claro para a gente, os avanços e as conquistas aí na educação infantil, né? No início da história da educação, nós tínhamos uma educação infantil apenas com uma perspectiva assistencialista, apenas com a perspectiva de cuidar, né? Tanto que nós nem tínhamos professores nas instituições. Nós tínhamos monitores, né, que estavam lá e que por muitas vezes apenas
a escolaridade exigida era apenas o ensino fundamental, né, para atuar como monitor lá na educação infantil. Por quê? Porque a perspectiva era apenas assistencialista, né, de prestar assistência, de cuidar. Então, aí com os estudos e com os avanços na educação infantil, hoje nós temos aí muitas conquistas, né, para a educação infantil. Por mais que os avanços ainda sejam lentos, mas aí a gente percebe que a cada documento que vai surgindo, que é lançado, a gente percebe que cada um desses documentos estão colocando ainda mais em evidência e valorizando o respeito ao direito de aprender da criança, né? Colocando mais em evidência que a criança é um sujeito histórico e de direitos, que ela aprende por meio das interações e das brincadeiras, né? E que a gente precisa, de fato, assegurar e garantir os direitos de aprendizagens dela, né? Esses direitos que estão lá na BNCC, né? Que a BNCC nos aponta. Então agora, já deixei bem claro para vocês, né? Que o protagonista da educação infantil é a criança, né? Ou seja, a criança e a sua identidade precisa estar em foco, seja no planejamento pedagógico, seja no currículo, no documento curricular da rede municipal de ensino, né? Sejam os instrumentos de gestão, projeto político pedagógico, regimento escolar, proposta pedagógica da escola. Todos esses documentos precisam ser pensados e planejados aí para a educação infantil com foco na criança e na sua identidade, certo? Então, agora eu quero compartilhar com vocês um poema, né, intitulado As 100 Linguagens. É um poema que vai nos trazer uma mensagem muito significativa. Vai fazer com que a gente compreenda que a criança é de fato feita de muitas linguagens, né? A criança é um ser de múltiplas linguagens. Então vamos apreciar o poema. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100. Modos de escutar, as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se, só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Então, gente, é um poema de Malaguzzi, né, que foi escrito, produzido lá em 1999. Então, quem foi Malaguzzi, né? Malaguzzi foi um jornalista italiano. Ele fez uma pesquisa em uma escola, né, em uma instituição, na verdade, de educação infantil, né? E essa instituição, né, ela fica localizada em uma cidade, em uma pequena cidade da Itália, chamada de Reggio Emília. E essa instituição, né, ela foi tida em 2013 como uma instituição que ofertava a melhor educação infantil do mundo naquele momento, né, em 2013. Então, o que chamou a atenção de Malaguzzi foi a forma como as crianças aprendiam e como elas eram trabalhadas, né? Como as práticas pedagógicas eram trabalhadas. Então, qual é a ênfase, qual é o ponto forte que ele traz aí para o poema?
Malaguzzi, ele tem uma visão muito interdisciplinar. Então, quando ele diz que as 100 linguagens da criança, é porque ele enxerga e considera que a criança é feita de múltiplas linguagens. A criança ela pode se manifestar, né, através da linguagem gráfica, através da linguagem verbal, da linguagem gestual, da linguagem corporal. Então, ele defende, né, já que ele tem uma visão de interdisciplinaridade, ele defende que todas essas linguagens da criança, elas se dialogam entre si, né, elas conversam entre si. Então, na medida em que eu proponho atividades e práticas pedagógicas para a criança exercitar essa comunicação entre as linguagens, isso só vai potencializar ainda mais todas essas linguagens. Um exemplo, se a criança produz um desenho, né, levando lá para a nossa imagem, para a cena que a gente observou e refletiu no início da aula, se a criança produz um desenho, ali ela está produzindo uma linguagem gráfica, né? Ela está apresentando uma linguagem gráfica. Mas aquele desenho que ela está fazendo é com base em algum conceito, é com base em alguma ideia, é com base em alguma observação. Então, na medida em que ela desenha, né, e que ela se expressa por meio da linguagem gráfica, ela também está aprofundando esse conceito, está aprofundando essa ideia. E isso é linguagem verbal. Entenderam? Então, Malaguzzi acredita que as linguagens elas podem conversar, dialogar entre si. Então, nós temos aí também os pilares da educação infantil, né? Quais são os pilares da educação infantil? O cuidar, o educar e o brincar. E aí, gente, eu vou bem mais além. São ações indissociáveis, né? As práticas pedagógicas dos professores, das instituições de educação infantil, o cotidiano, né, das instituições de educação infantil precisam contemplar todas essas ações e de forma indissociável, ou seja, sem separar uma da outra. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. Ao mesmo tempo que eu cuido, eu também educo, né? Algo que está intimamente ligado. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo uma troca de fraldas lá no berçário, né, com aquele bebê, ali também eu estou estabelecendo uma relação de aprendizagem, né, com aquele bebê. Então, ao mesmo tempo que eu estou cuidando, eu estou educando. E o brincar, né, como eu já falei, é uma ação, né, uma atividade essencial na educação infantil, porque ao mesmo tempo que a criança brinca, né, ela interage, ela se relaciona com os seus pares e ela aprende, né, porque é um movimento de trocas, né. Ali no brincar eu tenho a troca de ideias, eu tenho a socialização de pensamentos e aí por diante. Vou colocar só um exemplo bem claro, gente, sobre o brincar, tá? Que eu acho bem interessante falar sobre. Eu já vi situações, observar situações em que a criança é colocada para brincar sozinha ali com os brinquedos. O professor coloca alguns brinquedos, né, para a criança brincar. E aí, se a gente analisar, gente, ali está sendo um brincar, uma interação solitária, digamos assim. Porque a criança está apenas tendo contato, né, e interagindo, estabelecendo uma relação com aquele brinquedo. Então, quando a gente fala de interações, né, quando nós falamos de interações, é essa interação com os pares, com o adulto, né, com o professor. Então, é importante que esse brincar ele seja também no coletivo, certo? E também com muita intencionalidade pedagógica. Eu sempre falo isso, né? As situações, as brincadeiras, né? As situações de aprendizagem que implicam aí nas brincadeiras, elas precisam ser planejadas e precisam ter muita intencionalidade pedagógica. Ou seja, quando o professor planejar práticas pedagógicas
constituídas de brincadeiras, ele precisa ter muito claro, né, quais são as aprendizagens que serão garantidas, o que as crianças irão aprender através da vivência daquelas brincadeiras. Ele precisa também ter muito claro quais são os direitos de aprendizagem lá da BNCC que estão sendo respeitados e garantidos, né? E aí, gente, eu quero deixar claro também que esses pilares da educação infantil, né, eles foram ampliados com a BNCC, eles foram ampliados para os direitos de aprendizagem. Então, assim, nós ainda temos, tá? Deixar claro também que nós ainda temos lá nas nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, nós ainda temos lá, muito claro, né, posto os pilares da educação infantil, o cuidar, o educar e o brincar, certo? Só que com o advento da BNCC, esses pilares, né, eles foram ampliados, eles estão aí inseridos dentro dos direitos de aprendizagem, né, que são o direito de conviver, o direito de se expressar, né, de brincar, de participar, de explorar, certo? Então, assim, voltando para o exemplo que eu dei anteriormente, da criança estar ali brincando apenas com objetos, né? Eu até falei que é uma interação solitária, né? Porque é apenas com o brinquedo. Então, assim, será que eu estou garantindo o direito de conviver quando eu proponho para a criança brincar ali no cantinho, sozinha, com os brinquedos? Será que eu estou garantindo o direito de conviver da criança? Olha aí, gente, como eu falei, todas as práticas pedagógicas, elas precisam contemplar, respeitar e assegurar os direitos de aprendizagem da criança. E conviver é um deles, tá bom? Então, quais são os documentos mandatórios, né? Os documentos que nós temos hoje homologados e que norteiam e que orientam o cotidiano das instituições de educação infantil. Né? Quais são os documentos que nós utilizamos hoje, né? Que norteiam o nosso trabalho hoje aí na educação infantil? Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009 e nós temos aí também a BNCC de 2018. Então, o que eu tenho para falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? As diretrizes são de 2009, tá bom? Mas ainda nos desafiam nas práticas cotidianas. Por que eu falo que as diretrizes elas ainda nos desafiam nas práticas cotidianas? Porque, por mais que as diretrizes, né, elas tragam pra gente a ideia de que a criança, ela precisa ser o centro, ela precisa ser o foco principal e que eu preciso incentivar, trabalhar o protagonismo da criança na educação infantil, mas se a gente analisar, é um documento de 2009. Gente, é um documento de 2009, né? E aí até 2018, né, com a chegada da BNCC, a gente percebe que somente as diretrizes, né, somente as orientações das diretrizes, elas ainda nos desafiam nas práticas cotidianas, né? Tanto que a gente sentiu aí a necessidade de homologar um outro documento, né, para reforçar e também ampliar o que já nos fala e o que nos orienta as diretrizes curriculares, né? Será que nesse período aí de 2009 a 2018, né, a gente conseguiu garantir, entender que a criança é um sujeito histórico e de direito, né? E a gente conseguiu garantir plenamente o seu direito de aprender? Conseguimos garantir plenamente que a criança se desenvolva de forma plena e integral? Certo? Então, assim, por mais que as diretrizes, elas deixam claramente pra gente que a criança, ela precisa ser o centro, ela precisa ser o foco, né? A criança é a sua identidade, e elas trazem aí os eixos estruturantes das práticas pedagógicas, que são as interações e as brincadeiras, nos trazem os princípios éticos, políticos e estéticos, mas ainda assim se viu a necessidade de
trazer um novo documento, de criar um novo documento, né, que foi a BNCC. Mas lembrando que a BNCC, ela tem como fundamentação, ela tem como embasamento teórico as diretrizes. Ou seja, a BNCC, ela só veio reforçar, ampliar e validar o que nos aponta as diretrizes, tá bom? Então, as diretrizes, elas não apontam claramente para uma organização curricular, elas trazem possibilidades, né, para essa organização do currículo. Já a BNCC, ela marca claramente as especificidades da educação infantil. E ela indica adequação em 2019, no máximo até 2020, né? A gente precisava aí se adequar de acordo com as orientações da Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC também define os direitos de aprendizagens da criança, né? Ou seja, a gente sabe que as diretrizes, quando ela conceitua criança, ela diz lá que criança é um sujeito histórico e de direitos, e que a gente precisa assegurar o direito dela de aprender e de se desenvolver de forma plena e integral. Mas vem a BNCC e reforça, né? Como eu falei, a BNCC, ela veio para reforçar, ampliar, né, e validar o que já nos apresentava as diretrizes. Então, a BNCC traz para a gente os direitos de aprendizagens da criança, muito claro, né? E também a BNCC, ela precisa ser complementada por uma parte diversificada. Então, a BNCC é um documento que foi criado para o país inteiro, né? Para todo o Brasil. Então, é um documento diverso. Então, quando ela fala de complementar os documentos, né? Ela orienta que os municípios complementem os seus documentos norteadores com a parte diversificada. E, professora, qual seria a parte diversificada, né? A parte diversificada seria para cada município, quando fosse elaborar, né, os seus documentos norteadores, elaborar o documento curricular da rede municipal de ensino, construir os instrumentos de gestão, projeto político-pedagógico, proposta pedagógica da escola, regimento escolar, para quando fossem construir esses documentos, complementá-los com a parte diversificada, que no caso seria considerar e contemplar as especificidades de cada município, levar em consideração, né, os aspectos culturais, históricos, sociais e econômicos do município, certo? E é interessante também deixar bem claro, por exemplo, um documento curricular da rede municipal de ensino, quem é o sujeito, né? Quem é a criança, quem é o meu aluno, quem é o meu aluno que está lá na zona urbana. O meu aluno da zona urbana, ele é diferente do meu aluno da zona rural. Então, eu preciso deixar muito claro, né? Todas as orientações, eu preciso deixar muito claro que esse documento curricular, ele precisa contemplar as especificidades do município. Ele precisa considerar o meu aluno que mora na zona rural, o meu aluno que mora na zona urbana, né? O meu aluno que vive em um bairro menos favorecido economicamente e assim por diante. Da mesma forma, a gestão da escola, né, junto com os professores, junto com a equipe, né, com a comunidade escolar, quando forem pensar e elaborar os seus documentos, os seus instrumentos de gestão, elas precisam pensar que é a criança, que é a instituição X, né? E aí eu vou contemplar todas essas especificidades, que é o que orienta, né, a Base Nacional Comum Curricular, quando ela diz que nós precisamos complementar os nossos documentos com a parte diversificada, tá? Lembrando, gente, que a Base Nacional Comum Curricular não é uma lei, ela é um documento normativo, né? É um documento que orienta, que norteia, tá certo? Então, e outra coisa, gente, a Base Nacional Comum Curricular não é currículo, não é lei e nem é currículo, tá?
Eu já ouvi de alguns professores e até de gestores escolares que nós não temos currículo, nós seguimos a base, o que orienta a Base Nacional Comum Curricular. Nós utilizamos a Base Nacional Comum Curricular como documento norteador. Muito bem, mas a base, ela não é currículo. Ela não é o currículo da rede municipal de ensino, ela não é o currículo da escola, ela é um documento que norteia a elaboração do currículo. Então, cada rede municipal de ensino precisa construir o seu currículo. E também é interessante que cada escola tenha aí em mente, né, o seu currículo também. Lembrando que cada currículo respeitando, acolhendo as suas especificidades, as suas características, as suas peculiaridades. Então, o currículo na educação infantil. Quando a rede municipal de ensino vai elaborar o seu currículo, o que é que ela precisa levar em consideração? Eu acho bem interessante esses pontos, porque de fato o currículo da rede precisa contemplar muito claro, muito claramente esses pontos, Quais são? O que é que precisa constar no currículo da educação infantil? É o que acontece no cotidiano da instituição de educação infantil, ou seja, o meu currículo precisa partir do cotidiano das instituições de educação infantil, do que acontece lá, de quem está lá, de quem é o protagonista da educação infantil, É centrado na criança, na experiência dela de produção e de sentido, Ou seja, essa produção de sentido, as experiências da criança, elas estão lá, traduzidas nas interações, certo? Então, gente, é algo que eu quero reforçar também. O professor de educação infantil, o gestor escolar de uma instituição de educação infantil, precisa ter um olhar muito sensível, precisa ter sensibilidade no olhar e muita atenção, para que sempre consigam traduzir os desejos, os pensamentos, as ideias das crianças no planejamento e também na elaboração do currículo, tá? E por isso é que eu falo que o currículo ele precisa partir também, ele precisa ter como foco, ele precisa estar centrado na criança e na experiência dela de produção de sentido. Ou seja, a criança, as suas manifestações, as suas expressões, elas devem ser traduzidas no currículo da escola, no currículo da rede municipal de ensino e também nas práticas pedagógicas. O currículo ele busca uma formação humana e não conteudista, verdade. O currículo na educação infantil, ele busca uma formação humana, por isso que ele defende tanto, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular nos traz fortemente o desenvolvimento pleno e integral da criança, que a criança precisa se desenvolver nos mais diversos aspectos em que ela se configura, no aspecto cognitivo, no aspecto social, no aspecto motor, no aspecto emocional, ou seja, a criança precisa ser desenvolvida de forma plena e integral. Por isso que o currículo na educação infantil, ele busca mais uma formação humana e não conteudista. Não é interessante, nem deve ser colocado no currículo uma listagem de conteúdos, Até porque esses conteúdos serão trabalhados de forma interdisciplinar no cotidiano das instituições de educação infantil, E, por último, o currículo ele precisa ser traduzido na prática das professoras, certo? Então, assim, ao mesmo tempo que a prática das professoras precisa ser traduzida no currículo, o currículo na educação infantil precisa ser traduzido, trabalhado, e contemplado na prática pedagógica do professor. Então, gente, uma imagem, bem interessante aí para a gente observar e refletir sobre, tá? Então, vamos observar aí a imagem, Aí eu tenho
um momento, uma atividade, uma experiência com a alimentação. As crianças estão aí, né, lidando com várias frutas. Observem que eu tenho frutas de várias cores, de vários formatos, né, de vários sabores, e as crianças estão experienciando. Elas estão tocando, sentindo o formato, elas estão experimentando, sentindo o sabor, explorando as cores, né? E isso em uma relação, isso de forma interativa, né? As crianças estão interagindo, estão dialogando entre si. E aí, que eu acho bem interessante, que é até um exemplo, como forma de traduzir, né, os desejos, os pensamentos, as ideias das crianças nas nossas práticas pedagógicas. Gente, essas crianças, elas fizeram uma observação tão interessante no refeitório da escola. Olha aí. Aí é uma escola de ensino fundamental e infantil, tá? É uma EMEFI, é uma escola municipal de ensino fundamental e infantil. E no dia da vivência dessa atividade com a alimentação, as crianças fizeram a seguinte observação, né? Tia, vamos transformar o nosso refeitório em um restaurante. Vamos deixá-lo, né, com a cara de um restaurante. Olha a ideia das crianças, a observação, olha o desejo, a manifestação delas. Então, o que foi que a gente fez, né? Como observadora, né, e foi uma colega, professora, que me mandou essa imagem, né? Então ela é uma professora muito atenta, muito sensível às manifestações, às falas. Ela tem uma escuta atenta à fala das crianças, né? Ela tem um olhar atento e muito sensível para as manifestações das crianças. Então o que foi que ela fez? Ela escutou, né? E ela analisou a observação que as crianças fizeram, né? Sobre transformar o refeitório em um restaurante. Então, o que foi que as crianças fizeram? Observem aí, aqui no cantinho da tela, que as crianças construíram quadros, né? Elas produziram, elas fizeram os desenhos. Observem que não há, né, os quadros, eles não estão padronizados, né? Cada quadro tem um desenho diferente, né? Tem uma pintura diferente. Então as crianças construíram os quadros e colocaram lá no refeitório, né? Porque falaram que no restaurante a gente encontra quadros, não é assim? E elas falaram também que as mesas do refeitório estavam muito brancas, muito vazias. E elas falaram que no restaurante as mesas geralmente têm jarros com flores. Então elas pensaram aí, né, em plantar flores, né, em cultivar algumas flores para colocar aí nas mesas do refeitório. Olha aí, que imagem linda, né? Elas aqui no cantinho, cultivando algumas flores, né, plantando aí. E já colocando a outra imagem aqui, a gente já tem elas colocando as flores, os jarros com as flores nas mesas. Então percebam aí, gente, que os pensamentos, né, as ideias, os desejos das crianças foram traduzidos nas práticas pedagógicas aí da professora, né? A professora valorizou e ao mesmo tempo, gente, isso é protagonismo. Olha aí o protagonismo tão forte das crianças, né? Elas produziram os quadros, elas cultivaram as flores, né? Organizaram as flores aí nos jarros e colocaram nas mesas, né? Deixaram aí bem o refeitório bem como elas imaginaram, né? Bem semelhante a um restaurante. Então o que a professora fez? Ela acolheu a observação, ela acolheu a fala das crianças e traduziu tudo isso, né, em novas propostas de atividades, em novas propostas pedagógicas. E assim, gente, além de ser muito protagonismo o que as crianças fizeram, isso também é promover o sentimento de pertencimento. As crianças estão todos os dias ali na escola e elas fazem parte, né, daquele meio. Então, quando elas percebem
as suas marcas, as suas contribuições na escola, isso gera um sentimento de pertencimento muito grande, né? As crianças, elas passam a se sentirem parte daquele ambiente, daquela instituição, porque ali tem a contribuição dela, tem a marca dela, né? Então, uma prática que respeita a criança e amplia seus conhecimentos. Então, uma prática pedagógica que respeita, que traduz os desejos e os pensamentos, as ideias das crianças, ao mesmo tempo que é uma prática que respeita, ela também amplia os conhecimentos, né? Ou seja, foram várias as habilidades e os conhecimentos que foram garantidos aí nessas práticas, no momento que as crianças desenharam os quadros, né? Fizeram os desenhos aí para colocar nos quadros. Então, assim, gente, outro ponto interessante, né? Falando sobre o desenho. Por muitas vezes nós entregamos para as crianças desenhos impressos, desenhos prontos, somente para a criança colorir, para a criança pintar. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba tirando da criança a autoridade dela desenhar, dela criar, certo? Dela produzir. Então, é interessante demais a gente potencializar isso, né? Permitir que a criança produza, que ela crie, que ela desenhe, que ela comece lá pelos rabiscos, né? Que ela pinte do jeitinho dela, mas que ela está ali, ganhando autonomia e ganhando autoridade e também desenvolvendo protagonismo, certo? E aprendendo muito, porque isso amplia os seus conhecimentos. E o vazio que será preenchido pela criança, né? Esse vazio que a criança, porventura, venha a ter de estar ali na instituição, de estar ali na escola todos os dias, mas não se sentir parte. Se eu trabalhar nessa perspectiva de deixar também as marcas da criança na escola, as suas contribuições, né? Fazer com que ela se sinta importante, que ela se sinta capaz de produzir, isso vai promover um sentimento de pertencimento maravilhoso. E aí, para concluir, né, com uma frase muito bonita da professora Fabiola Zanotelli, né, de 2020, quando ela diz assim: educar crianças exige encantamento, e isso não significa romantizar a educação infantil. Isso é respeito pela maneira como a criança aprende.